Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confraria Cognitiva. Eu sou o professor José Alessandro Neves e é um grande prazer poder te receber aqui neste projeto. Este é um pequeno corte de uma das minhas aulas sobre o Antigo Testamento. Neste corte, eu fiz uma análise histórico-crítica, exegética e histórico-social indiciária de Salmos e Jeremias. Estrita conexão entre os profetas do pós-exílio e os deuterocanônicos. Este conteúdo está disponível inteiramente para os membros assinantes do nosso canal. Se você desejar ser parte deste projeto de incentivo à cultura e desenvolvimento cognitivo, venha para cá. É só você se tornar membro do nosso canal, escolher uma das nossas modalidades e fazer parte deste projeto por um valor bem acessível. Com certeza é o canal que mais oferece aqui na plataforma YouTube. Esses cursos, totalizando, com certeza passam de R$700, mas aqui, por uma assinatura de apoio ao meu trabalho, você usufrui de um ambiente acadêmico, didático, pedagógico e interativo. Então, vamos lá ao nosso corte. Eu espero que você goste. Se gostar, compartilhe. Se gostar, comente. Entre em contato conosco e saiba mais. A nossa proposta de investigação, de interpretação dos textos, se dá dentro de um contexto histórico-social indiciário. Significa dizer, aplicando uma forma de análise minuciosa e acuidosa, nós corremos atrás dos rastros deixados pelas tradições, sem perder de vista os aspectos de evidência externa que contribuem para que a gente consiga entender o porquê. Quando falamos, por exemplo, do Antigo Testamento, podemos classificar que estamos falando de fontes traditivas de épocas bem distintas umas das outras. Quando nós falamos de Salmos, por exemplo, nós falamos de produções que foram escritas após o exílio babilônico. E quando falamos de alguns profetas, não falamos como uma unidade literária, e sim como diversos fragmentos de escolas tradicionais que estão alimentando toda uma ideologia, toda uma perspectiva, sobretudo da monarquia e também da construção do Templo de Salomão. Quando falamos Templo de Salomão, evidentemente que nós falamos dentro de um campo próprio de linguagem ou de hipótese, e sabemos, como eu já ensinei aqui, que não houve um primeiro templo antes do exílio babilônico. O que vai acontecer no exílio babilônico, portanto, é a construção do primeiro templo. Beleza? Você pode pronunciar assim também com Raf Sofit, ok? Você tem que errar. Não levantarás, não é plantarás. Não levantarás significa edificarás. O verbo titar não significa propriamente plantar, porque não se está falando de uma árvore. E esse é o grande problema. O Jeremias não está falando de uma árvore. Por que ele não está falando de uma árvore? Porque o que vem depois de errar é Ashirá. Ser a monarquia através do próprio Javé e, de qualquer modo, trabalhar para a purificação do templo. Então, esses fragmentos eles foram sendo tomados de diversos lugares, fontes. Por isso não se fala livro do profeta Jeremias. Eu costumo dizer fragmentos do Jeremias. O material é geralmente classificado como fonte A de Melvinkel, autêntico material jeremínico. A minha referência bibliográfica está lá na nota de rodapé. A toda uma concepção dos deuses formando-se em apenas um ser que denota a autoridade do próprio rei, e a tradição postulando então uma poesia que é um culto do templo, mas um culto do templo em que de fato irá exigir de que aqueles que têm um compromisso com o templo e com Javé sejam absolutamente o quê? Separados, sejam pessoas compromissadas, que não se assentem na roda dos escarnecedores, que não se detenha no caminho
dos pecadores. É isto que o texto de Salmo e Jeremias. Portanto, veja que combinando as duas fontes, Jeremias lá em cima fizemos e mostramos que dá o mesmo, como árvore plantada junto às águas, ok? E ele começa, Veal e o Val Ishlar, que estende suas raízes para o ribeiro. E ele continua toda uma descrição, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão, não se fadiga nem deixa de dar fruto. Pergunto para você, o que você está lendo aí? Jeremias ou Salmos? Hein? O que é que você está lendo? Jeremias ou Salmos? Então, uma pessoa desavisada que lê a Bíblia como um crente, por exemplo, um pastor que fez teologia num fundo de quintal convalidado pelo MEC, ok? Ele vai acreditar que realmente, né, ou Jeremias está copiando os Salmos ou os Salmos está copiando Jeremias. O que ele não sabe é que os Salmos é que, na verdade, ou seja, a tradição de Salmo é jeremiana. A tradição de Salmo é jeremiana. Significa, ou eu aduzo que eu tenho um tipo tradição jeremiana, ou eu tenho que dizer que eu tenho uma tradição posterior jeremiana que está produzindo Salmos. Aí é você quem decide. Porque olha o que diz, preste atenção, o Salmo 1 no versículo 3. A estrutura é a mesma. Esse é o texto sacrossanto e inspirado por Javé. Verhayar que etsatul alpalgeimaim asher pri itendeito, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, pessoal.